Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos entrevistar o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABIH Nacional, Henrico Fermi. Está aqui conosco e vamos conversar a respeito da situação do turismo em todo o Brasil e falar em particularmente no Rio Grande do Norte. É o nosso convidado de hoje e você que está em casa nos acompanhando pode, deve participar e construir conosco este programa. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco mandando mensagem de texto e também WhatsApp para este número aqui, 999827916, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você participa e constrói conosco o Boa Tarde Cidadão. O Brasil está sendo passado a limpo, né? Rio Grande do Norte também vivendo momentos de combate à situação de corrupção em governos anteriores e, no caso agora, falamos do governo de Fernando Freire, né? Foi preso, como relatamos aqui, no último domingo, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, e diante daí temos já essa prisão no quartel da polícia, ele já está lá, e há muita expectativa em torno do que é que pode acontecer, até porque há informação de bastidores que ele estaria tentando fazer uma delação premiada, né? Não se sabe, do ponto de vista técnico-jurídico, se seria aceito. Talvez não pelo tempo que passou, literalmente, de acordo com a Justiça, foragido, né? Porque existiam 4 mandatos de prisão contra o ex-governador Fernando Freire. E um detalhe também que nós sabemos é que se o próprio resolver falar, né, muita coisa pode acontecer no estado do Rio Grande do Norte, porque há políticos que teriam sido beneficiados por diversas ações que foram protagonizadas pelo ex-governador Fernando Freire, que estaria hoje pagando o pato sozinho. Então, se ele abrir a boca, independente da existência ou não, de que se aceita ou não a delação premiada, muita água vai rolar ainda debaixo dessas pontes aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. Mas, de fato, como se observa situações no mundo inteiro de combate à corrupção, né, até posicionamentos do próprio presidente americano Barack Obama em determinadas visitas no continente africano, também se posicionando dessa forma. A operação hoje com mais uma etapa nacional da Polícia Federal, que é a Operação Lava Jato, a 16ª etapa de investigações, mostrando, inclusive, até um desabafo de um dos membros da Polícia Federal, disse mais ou menos o seguinte, né, de que diante do quadro que nós estamos apurando, diante do trabalho que nós estamos fazendo, com tanta pressão que estamos recebendo, estamos tentando mostrar para a nação brasileira que o crime não compensa. Parece que compensava até então, né? A gente sabe que muitas situações de pessoas que roubaram muito, desviaram muitos recursos públicos, acabaram conseguindo viver numa situação de muito conforto, de muita tranquilidade, muita harmonia, porque aqui e acolá, quando alguma coisa aparecia, os advogados, né, certas bancas tomavam o comando da situação e daqui a pouco a situação estava resolvida, as brechas, milhares de brechas na lei, acabavam isentando, deixando solto aquele que praticou mal feito. Parece que no Brasil a situação tem sido bem diferente, né? Comportamento de vários juízes no Brasil inteiro, sobretudo os mais novos, o Ministério Público também atuando sempre com muito fervor e a população brasileira apoiando. Então a gente espera que diante de tudo isso que estamos observando, que o Brasil de fato seja passado a limpo, que os estados passem por esses processos locais também de investigação, porque se não acabar, eu tenho certeza que no mínimo vai inibir tudo isso, né? Um dinheiro que sai pelo ralo, que sai pela corrupção, e agora as escalas se dão em bilhões, não se fala mais em milhares nem milhões, agora se fala em bilhões. Cada novo escândalo descoberto agora com o foco dessa 16ª etapa da Operação Lava Jato da Polícia Federal foi exatamente uma ação em cima da construção da Angra 3, né? Ou seja, dessa área aí que envolve a energia nuclear, né? Então, há a expectativa também de que outras áreas possam ser atingidas. Vai se ramificando ainda mais, mostrando inclusive sempre o mesmo esquema cometido pelas grandes empresas brasileiras em comum acordo com políticos e funcionários públicos que facilitavam tudo isso. Camargo Correia, Odebrecht e tantas outras que já foram denunciadas no Lava Jato. Então, a mesma forma de operar, de desviar recurso público, né, vinha acontecendo em outras empresas. E há suspeita de que pode se estender para bancos como BNDES e tantas outras áreas
de governo também, outras estatais, outras empresas estatais podem estar viciadas com esse mesmo tipo de prática de corrupção. Então vamos aqui acompanhando todos esses detalhes, mídia nacional fazendo cobertura também, e a gente espera que isso sirva de lição, né, para setores que da nossa política brasileira continuam praticando esse tipo de situação, né? Falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, mas na verdade não falta, é desviado. Tá aí o resultado que nós observamos em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho o nosso assunto será turismo, conversando com Henrico Fermi, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH Nacional. Até já. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde Cidadão na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao nosso programa, Henrico Fermi, presidente da ABIH Nacional. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectador. Estamos aqui para falar um pouco de como anda tanto a hotelaria nacional, né? Vamos começar pelo Brasil e depois falaremos também sobre o contexto do nosso estado do Rio Grande do Norte, né, que tem como uma das suas maiores indústrias sem chaminé, que é o turismo. Mas começando pelo plano nacional, né, o que é que você tem em termos de informação de dados deste primeiro semestre de 2015? O setor ele crescia, Robson, em torno de 10% a 12% ao ano até o final do ano passado. Esse ano nós tivemos um decréscimo. O que muito impactou foi essas mudanças econômicas, né? Impactou negativamente, ou seja, porque nós tivemos aí no passado 35 milhões de brasileiros que não consumiam turismo, passaram a consumir, botar o turismo na sua bolsa de consumo anual. E existia uma perspectiva de mais 50 milhões de consumidores até nos próximos 10 anos se inserirem nesse contexto. Essa expectativa ela foi quebrada em função da crise econômica, né, em função da retração da classe média, do recuo da classe média. Né, essa classe média que hoje ela está insegura, ela tá insatisfeita, ela deixou de crescer e, tendo em todas essas circunstâncias, ela não viaja. Né? E não viajando prejudica o setor e há um decréscimo a nível geral, inclusive com fechamento de hotéis em alguns estados brasileiros. Então a crise está vindo muito forte e nós tivemos também um impacto muito pesado nos nossos custos. Né? A inflação, o impacto da inflação já está sendo sentido. Nossa conta de energia, que é o segundo item de custo de qualquer hotel, né, ela cresceu 78%. Enfim, os custos, você não consegue repassar isso. Então, as margens foram achatadas, né, e o setor está passando realmente uma estabilidade, digamos assim, em função da crise econômica atual. Presidente, quando nós observamos a situação onde o dólar está subindo, por exemplo, nesse caso para o turismo brasileiro, o turismo interno não seria algo positivo? Ou seja, o turista deixa de viajar para fora, mas passa a viajar no próprio Brasil? Não tenha dúvida, nós perdemos essa classe A e B, né? Nós perdemos em função do real forte, né? do dólar enfraquecido, e esse turista ele migrou para a sua viagem internacional, né? Então deixou de circular aqui internamente. Mas logicamente que é uma classe mais resumida, né? A classe C ela tinha muito mais pessoas. Tivemos um ganho sim com o aumento do dólar, a classe A e B voltou a viajar aqui internamente, né? E nós tivemos dois impactos positivos nesse ano. O aumento dos feriadões prolongados, que é uma faca de dois gumes. Ele privilegia muito o destino de lazer e prejudica muito o destino de eventos e negócios, né? Então, nós tivemos um crescimento desse público A e B nos destinos de lazer
e tivemos um decréscimo, digamos assim, nos destinos de negócio, porque quando você tem um feriado prolongado, aquela semana, nos destinos de negócio, eles ficam quebrados. Ninguém viaja a São Paulo, por exemplo, a Brasília, tal, quando você tem um feriado no meio da semana. Então, isso prejudica, né, esses destinos corporativos, digamos assim, né? Então, tivemos sim um crescimento, nessa classe A e B ela voltou a viajar, o dólar favoreceu e esses feriados prolongados também. Quero mandar um abraço para os nossos telespectadores que nos acompanham pela Band Natal. Aqui está ligado conosco, né, o Federico Amato. Obrigado, Federico, pela sua audiência. Também ligado conosco aqui o Moisés da Cidade Nova, acompanhando o nosso programa aqui, parabenizando pelos comentários que fizemos no início do programa sobre a questão dos escândalos e corrupção, né? Fiquemos atentos a tudo isso, viu, meu amigo telespectador Moisés, e um abraço a todos da Cidade Nova que nos acompanham. Pergunta aqui do Lélio do Conjunto Igapó, na Zona Norte de Natal, para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Sou o Lélio, moro no Conjunto Igapó. Gostaria de saber, entrevistado, que nota ele dá de 1 a 10 para a implantação do Hub no Rio Grande do Norte e quais as vantagens que o nosso estado tem em relação aos demais concorrentes. Eu digo para o telespectador que o único aeroporto do país que foi projetado para ser um hub foi o nosso, né? Então, as condições técnicas... Nasceu pronto para isso. Nasceu pronto para isso, né? Já foi idealizado, já foi planejado para ser um grande hub de cargas e de passageiros da América do Sul. Então, condições técnicas nós temos. Eu acho que é natural que a TAM ela coloque 3 opções para barganhar um pouco mais, certo? Mas eu acho que lá desde o princípio ela já tem uma decisão definitiva, porque na realidade o que depende do aspecto político, o governador Robson atendeu, né? Atendeu e está atendendo no que diz respeito à questão tributária, ele atendeu, no que diz respeito aos acessos, ele se comprometeu, está atendendo, ou seja, o acesso norte já vai ficar pronto até o final do ano, o acesso sul, né, até o ano que vem vai ficar pronto, então existe esse comprometimento, né, e a Inframérica já é parceira, né, da TAM no Hub de Brasília. Então tem todo um fator positivo, né, que soma para a gente. Nós temos a maior e melhor pista, né, da América do Sul. Nós temos a principal ponto de expansão de um aeroporto na América do Sul, que é o nosso aqui, capaz de ultrapassar a capacidade até o de Guarulhos, né? Então nós temos vários pontos técnicos favoráveis, que isso faz com que eu acho que a TAM vai decidir pela nossa cidade, pelo nosso aeroporto. A expectativa de que em que mês possa acontecer essa decisão da rede LATAM? O compromisso anteriormente era até dezembro, mas eu soube que já agora em agosto eles estão pensando em antecipar essa decisão, né, para agosto agora, final de agosto. Então, e eu acredito até que vai, porque os estudos já foram todos, né, dessecados, e é como eu falei, eu acho que a TAM, quando veio e priorizou esses 3 destinos, ela sabia qual que ela queria. Apenas ela é um processo de barganha natural, que qualquer empresa faria isso, e ela conseguiu ser atendida em todos os quesitos que propôs aqui ao governo do estado, à prefeitura de São Gonçalo, enfim, a todos envolvidos, a Inframérica, todos envolvidos nesse contexto, né? A cidade de Natal, com o prefeito Carlos Eduardo. Participação do telespectador. Parabéns, amigo, pela forma como faz e conduz este programa. O Everett da Coabinal em Parnamirim. Um abraço aos amigos de Parnamirim que estão nos acompanhando. Presidente, outra pergunta que te faço é a seguinte. Eu gostaria que você pudesse explicar para o nosso telespectador quais são as vantagens de implantação desse hub da TAM que pode gerar para o próprio turismo e outras cadeias produtivas do estado do Rio Grande do Norte. Eu faço essa pergunta porque, naturalmente, com a implantação do hub, nós teremos, pelo menos, eu acredito que cerca de 80% daqueles que vão pousar no Rio Grande do Norte, eles não ficarão aqui. Daqui eles serão destinados para várias partes do mundo. O hub é um ponto de interseção, de conexão de vários voos, né? Mas quais são, para os norte-riograndenses, as vantagens da instalação dele aqui? Primeiro, o investimento inicial, né, que é um investimento altíssimo de bilhões de reais. Segundo, a empregabilidade, né, em vários segmentos vai crescer essa empregabilidade. Né, não só o hub de carga de passageiro, mas vai também estar aqui a área de manutenção da TAM, vão estar aqui, quer dizer, vários setores da empresa vão ter base aqui, então isso vai dar uma empregabilidade sensacional a nível regional e a nível estadual. Né? E não deixa de ter também, porque você quando passa aqui, sobrevoa Natal, certo? Você fica, mesmo indo para outro destino, internacional, nacional, você vai ficar com aquele gostinho na boca do retorno.
que é um caso, num passado recente, que teve aqui uma polêmica com relação aos cruzeiros marítimos, digamos assim. O cruzeiro marítimo, quando vem, o cliente não usa o hotel, né? Mas ele desce, provou, certo? E passa algumas horas aqui dentro e vai embora, mas depois ele retorna, né? Retorna ao destino. Então é um comparativo que eu estou fazendo, porque se realmente esse cliente ele não usa a nossa hotelaria, ele não usa, talvez use muito pouco, em função, depende do tempo que ele passar no nosso aeroporto, ele resolve visitar alguma praia, alguma coisa, algum destino turístico, algum ponto turístico da nossa cidade, mas é como se fosse uma prova, uma pequena prova, para que ele volte aqui num futuro recente, né? Estamos conversando com Henrico Fermi, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH Nacional, no nosso Boa Tarde Cidadão. Você que está nos acompanhando pode participar, interagir conosco. Basta mandar a sua mensagem através do WhatsApp ou mensagem de texto no 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Manda também o bairro e a cidade de onde você está falando, como o seu nome também, para a gente identificar e mandar um abraço aqui no Boa Tarde Cidadão. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos com essa entrevista, conversando também ainda sobre esse assunto do turismo, respondendo às perguntas de telespectadores e falando sobre turismo de eventos também no nosso Rio Grande do Norte. Até já. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano. Lições para a vida toda. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte e conversando com Henrico Fermi, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Eu gostaria de saber a importância, por exemplo, da implantação do Hub para a captação de eventos. O Rio Grande do Norte tem crescido, Natal tem crescido, inclusive nesta área, o trabalho feito pelo Convention Bureau e demais associações e instituições que ajudam também na captação. Não tenha dúvida. Primeiro, para você, isso tecnicamente, quem estuda um pouco sobre eventos, ou então quem convive no meio, sabe que para você ser um grande destino de eventos, né, você tem que ter voos, você tem que ter voos chegando no destino, porque quanto melhor sua malha aérea, quanto melhor seu receptivo de voos, facilita a chegada de passageiros. E diminui o custo das passagens. Diminui o custo das passagens. Então, isso vai somar muito o nosso centro de convenções, que está sendo ampliado agora. Eu estive falando com o secretário Rui, ele, se não me engano, a obra já começou, enfim, lá do Centro de Convenções. Então, isso vai ser e vai se vir, não só que a gente faça essa ampliação, mas que se pense em outros espaços, né, de eventos aqui, como foi a grande solução de São Paulo depois da crise de 90, da década perdida de 90 para a hotelaria de São Paulo. São Paulo escolheu sobreviver com o turismo de eventos e hoje tem uma ocupação de 78%, só 90% disso com eventos, né, e negócio. Temos aqui participação do Rivaldo Fernandes, nosso telespectador. Ele pergunta aqui, uma cidade que não, somos uma cidade que não temos condição de fazer um city tour por não como passar ônibus e turismo, principalmente ônibus. Não entendi bem a pergunta que ele faz, mas ele faz, me parece, com uma crítica a essa questão. Eu entendi a pergunta dele. É uma crítica construtiva, é uma boa observação. É que se você for andar nos pontos turísticos de Natal, né, naqueles históricos, inclusive, da Ribeira, da Cidade Alta, enfim, você não tem onde sequer parar o ônibus do turismo. Você tem que disciplinar a questão dos acessos àqueles hotéis de Ponta Negra. Aquelas ruas, mão indo e mão voltando, ou seja, tem que ser disciplinado aquilo com uma certa urgência, porque realmente dificulta. Tem que ser ali ruas só com a mão e tal. Então, tem finais de semana que sequer desce o ônibus do turista para o hotel. Esse turista ele sobe a pé para pegar o ônibus lá em cima. Então, isso não acontece em canto nenhum do mundo e a gente tem que resolver esses pequenos gargalos, né? Mas são gargalos que, como foi detectado agora, gargalos fáceis de ser resolvido
e com determinação, no caso do Detran, o CEMURB, no caso dos acessos e dos estacionamentos nos pontos turísticos, a gente vai conseguir, sim, mais uma vontadezinha política para que isso fique resolvido e que a gente possa fazer esse City Tour com mais tranquilidade. Fica aqui o nosso alô ao prefeito Carlos Eduardo e também ao secretário de Turismo, Fred Queiroz, porque nós sabemos que estamos no período de licitação do transporte coletivo. Por que não, inclusive, haver uma espécie de acordo com as empresas para que haja, sobretudo nessas áreas que faltam em corredores de turismo, a circulação de ônibus nesses determinados horários, né? Até porque, por exemplo, existe o circular no campus, né, que ele cumpre uma função específica. Por que não existir também nessas áreas, nesses corredores turísticos, né? Não só vai beneficiar os turistas, mas também aos funcionários que têm dificuldade de chegar até lá e de lá se deslocarem para outros lugares. Uhum. Com certeza. A via costeira é um problema que nós temos, né, com relação à circulação de ônibus, né, inclusive também os abrigos. Né, os abrigos para que aquele turista possa ficar esperando, aguardando o seu ônibus passar. Então, essa é uma dificuldade que tem, é uma dificuldade não só, não é uma dificuldade política, é uma dificuldade urbana, em função de você não poder crescer alguma coisa para dentro do Parque das Dunas, onde você possa construir um melhor abrigo, enfim. Né, tem essa dificuldade ambiental, digamos assim, e que precisa ser superada e precisa ser corrigida. Tem mais perguntas chegando, vamos aqui a um ping-pong. Pergunta do Travassos de Capim Macio, aqui em Natal. Gostaria de saber o que os empresários estão fazendo para que os acessos ao aeroporto de São Gonçalo sejam concretizados e quando isso será concretizado. O empresariado, na realidade, a sociedade civil organizada, ele funciona com um instrumento de pressão, né? Mas como são obras públicas, o empresariado ele não tem muito o que fazer, se mexer, a não ser, né, através de sua associação, através de seu sindicato, ele pressionar para que, diante de tanto investimento no setor hoteleiro, gastronômico, enfim, turístico aqui do Rio Grande do Norte, esse setor, como o próprio Carlos Eduardo e o nosso governador Robson, eles estão dando uma atenção diferenciada. Nós sabemos que a cidade mudou, né, nesses últimos anos, o Estado está melhor hoje, né? Nós temos aqui, o governador fez um gesto nomeando uma pessoa do setor, que é o amigo Rui Gaspar, que conhece bem o mercado mundial, nacional, certo, regional, que está ali, botou o cara certo, na hora certa, acenou, né, de uma forma positiva, acolheu o turismo, botou o turismo como prioridade, foi a São Paulo, visitou os operadores, enfim. O grande garoto de propaganda do Estado é o governador hoje. Né? Isso nos orgulha e nos envaidece e está fazendo com que o turismo retome aqui, mesmo diante da crise nacional, a gente possa retomar um momento bom para aqui, para o Rio Grande do Norte. Vamos lá, pergunta e resposta rapidinho. Participação, deixa eu ver. Robson, meu nome é Leonardo Moraes, moro no bairro de Emaús e sou policial militar. Trabalho na Companhia Independente de Policiamento Turístico, a CIPTUR, na Via Costeira. Todos os dias atendemos a turistas solicitando informações. Será que não tem como criar vários postos de informações para dar mais apoio ao turista? Pergunta interessante. Eu acho que sim, a informação é importante. Aliás, nós fizemos uma capacitação, Robson, dentro dos nossos hotéis, que fez parte do Bem Receber Copa, aonde ele tinha, né, a gente transformou aqueles funcionários da linha de frente que tinham contatos com o cliente, né, num ponto de atendimento ao turista, né? Ou seja, até um City Tour na cidade nós levamos esse nosso colaborador para que ele pudesse conhecer melhor a cidade, conhecer melhor a sua cidade e dar uma melhor informação. Então, isso nós temos cuidado de capacitar a nossa mão de obra e com esse objetivo. Um abraço para a Jaguar de Nova Parnamirim, que fez uma pergunta que eu havia feito anteriormente e o presidente já respondeu. A participação aqui Dara Brenda de Natal, Zona Norte da Estrada da Redinha. Ela espera-se que a implantação gere emprego para nós do Rio Grande do Norte e que seja em maioria. Eu acho que é o caso do Hub, né? Eu também acho, com certeza, e a grande maioria da mão de obra vai ser local, com certeza. Muito bem, boa tarde, estamos aqui assistindo o seu programa em Petrópolis. Manda um abraço para a galera do Nordestão Petrópolis ligado, boa tarde, cidadão. Um abraço, meus amigos aí do Nordestão, obrigado pela audiência de todos vocês aí em Petrópolis e a turma também do Nordestão de Cidade Jardim, ligados conosco aqui no nosso programa. Josiane Dantas de Igapó, a expectativa de se aumentar o número de leitos em hotéis para
Natal com a possibilidade de instalação do hub ou nós já temos uma rede que oferece o que é necessário? Nós já temos uma boa rede. Agora, Natal é uma excelente rede. Nós temos a segunda maior rede de hotéis do Nordeste, né, do destino do Nordeste. Só perdemos para a Bahia, que Bahia tem 2 grandes polos emissores ou receptivos, que é sul da Bahia, Porto Seguro, enfim, e Salvador. Mas nós temos 45 mil leitos no estado, né, a cidade está bem servida, mas isso, o crescimento natural da oferta, ele se dá com o crescimento da demanda. Tendo mais demanda, com certeza vai aparecer mais hotel, porque o investidor, ele corre sempre na frente. Gilberto Oliveira do Alecrim pergunta quais empreendimentos, hotéis, por exemplo, poderão ser construídos na área no entorno do aeroporto de São Gonçalo. Tem dentro do próprio aeroporto, que a concepção do aeroporto foi um aeroporto cidade, então dentro da própria área do aeroporto já contempla uma área para hotelaria, né, dentro da área existente. E nos arredores, a iniciativa privada tendo interesse e vendo o mercado para isso, ela vai com certeza construir o que for necessário. Última pergunta, tem muita participação chegando, não vai dar tempo de fazê-las todas, mas aqui, deixa eu ver, Luigi Garçom, ele diz, queremos saber sobre a profissionalização da profissão do garçom e se há algum apoio do empresário ao sindicato. Ele é de São Gonçalo do Amarante. Nós trabalhamos hoje muito junto com o sindicato patronal, com o sindicato laboral, ou seja, né, a gente entendeu de que essa puxada de corda não valia a pena para ninguém. E aí a gente tenta fazer essa regulamentação, a gente trabalha no Congresso Nacional com a regulamentação da gorjeta, enfim, com uma série de projetos, né, que atende tanto ao nosso colaborador quanto ao empresário também. Tempo chegando ao fim, aqui a participação diz, Robson, as avenidas, resiste o necessário recapeamento asfáltico da estrada da Ridinha, de Igapó a Ponte Newton Naval. Realmente está um caos. Nosso tempo chegou ao fim, tem muita participação, agradeço a todo mundo, não vai dar tempo de responder as outras perguntas. Muito obrigado, presidente da BH, Henrico Fermi. Obrigado e estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida do setor. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã.